Boa noite, pessoal. Hoje é dia 18 de março de 22. Essa aqui é a nossa segunda aula de economia do setor público, né? E vamos continuar falando sobre bens públicos e bens privados, né? A gente começou a falar a aula passada sobre bens públicos e bens privados. Vamos continuar falando nessa aula. Aqui tem um esqueminha, né, que eu vou colocar para vocês depois no Moodle, sobre bens públicos e bens privados. Então, como eu falei para vocês, na administração, na economia, o que caracteriza, quando quiserem interferir, pessoal, podem colocar, podem falar, tá? Na administração, na economia, o que é classificado como um bem público ou privado depende das características, tá? Então, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. A vacina contra a Covid. Como é que vocês, administradores, classificam a vacina? Como um bem público ou um bem privado? Quem me responde essa? Bem público, a Clarissa disse. A Harley disse um bem privado. Bom, as duas, no fundo, estão certas. A vacina contra a Covid é um bem de características privadas que é tratado como se bem público fosse. Vemos o que isso significa, tá? Então vamos lá. Olhando aqui para o esquema aqui que vocês, para o quadro aqui que vocês estão vendo, como é que quais são as características de um bem privado, de um bem ou serviço privado? Divisível, aplica-se o princípio da exclusão, um mecanismo de mercado, né? O sistema de preços funciona, o custo marginal, o custo adicional por unidade a mais ofertada ou produzida é positivo, e existe rivalidade no consumo. Então, eu vou perguntar para vocês vão me responder, de preferência com áudio, mas se não der, pelo chat. Eu vou perguntar para vocês: a vacina é divisível, sim ou não? O que vocês acham? A Harley diz que sim. A Clarissa também diz que sim. Mais alguém quer colocar a resposta? Só as duas estão na aula? O Sérgio também disse que sim. Sim, a vacina ela é divisível, né? Se eu consigo dividir em doses, né? Tanto é que o professor tomou a primeira dose, depois tomou a segunda dose, terceira dose. Se tiver a quarta dose, o professor vai tomar, assim por diante, né? Como é que se diz? Agora me esqueci o termo, não é frasco. Cada frasco, tem um nome técnico, né? Não é frasco, tem outro nome ali que agora me esqueci. Cada ampola, boa, Ariadne. Cada ampola, né? Cada frasco é divisível, né? Então a vacina é divisível. Eu pergunto, tá? Serviço de Uber é divisível ou não? A Ariadne diz que sim, a Harley também. Alguém quer responder? Sim, serviço sim, perfeito, né? Ou seja, o motorista de Uber ele tem um determinado horário, né? Vamos supor que ele trabalhe 8 horas por dia. Em média, cada
cada viagem dura meia hora. Então, ele pode dividir ali o serviço dele, a jornada de 8 horas, né, em 16 viagens. Então, tanto o serviço de Uber quanto a vacina são divisíveis. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Eu pergunto, o custo marginal por passageiro no Uber é positivo ou não? Existe um custo adicional por viagem? Sim ou não? Podem responder no chat. Ninguém sabe responder essa pergunta? Vou de novo. O custo adicional por viagem é positivo ou não? O Sérgio disse que sim. Quem é que vai dizer que sim ou não? O Sérgio falou que é positivo. Mais alguém que existe custo adicional por viagem? Sim, positivo. O que a Ariadne falou? Se cancelar ou mudar a rota, sim. Não, independente de mudar ou não. Estou falando de por viagem realizada. O Ricardo mora no centro, saiu do centro e foi lá para Restinga. Não vai ter um custo essa viagem? A remuneração do motorista, a gasolina, a manutenção do carro. Aí o motorista pega a Ariadne na segunda viagem e vai até Moinhos de Vento. Eu pergunto, não tem um custo adicional para levar a Ariadne até o Moinhos de Vento? Tá, agora vamos. E a vacina? Tem um custo marginal positivo ou não? A Harley falou que sim. A Ariadne falou que sim. O Sérgio. Opa, por que não, Sérgio? Por que a vacina não tem um custo positivo por unidade a mais produzida? É de graça produzir mais uma unidade? Ou tem um custo adicional? Quanto mais eu produzo, mais custo eu tenho na substância, na seringa, no próprio no custo da hora, né, trabalhada do profissional que vai aplicar a vacina. Concorda comigo ou não, Sérgio? Tá? Então, vamos lá. Vacina contra a Covid é divisível? É. O custo marginal é positivo? Sim. Serviço de Uber é divisível? É. O custo marginal é positivo? É. Tá, continuamos. Eu estou olhando aí o esqueminha aqui. A próxima pergunta é: existe rivalidade no consumo? Se eu consumo um bem, aquele bem ou aquele serviço, naquele momento, a outra pessoa pode estar consumindo aquele bem ou aquele serviço no mesmo momento? Sim ou não? Sérgio diz que sim. Clarissa também. Mais alguém quer arriscar? Ariadne diz que sim. Ok. Sim, claro, né? Existe, no momento que eu estou tomando a vacina contra a Covid, aquela dose contra a Covid, nenhuma outra, o Sérgio não pode tomar aquela dose, o Giancarlo não pode, a Clarissa não pode, a Ariadne não pode. No momento que eu estou realizando a viagem usando o serviço de Uber, naquele momento, naquele horário, eu estou usando o motorista, eu estou usando o carro. Evidentemente que naquele momento, naquele horário, não, nenhuma outra pessoa pode estar usando aquele carro, aquele motorista. Tá? Então, existe rivalidade no
consumo. Bom, continuamos. Existe a possibilidade de eu determinar um preço pelo serviço de Uber? O quanto custa, por exemplo, um trajeto da Restinga até o centro? Sim ou não? O sistema de preços funciona? Eu consigo estabelecer um preço pelo trajeto? Sim ou não? Ótimo, todo mundo concorda que, de acordo com a distância, o local, difícil acesso, o horário, né? Tu tem um custo lá, o Uber calcula um valor, sei lá, da Restinga até o centro deve ser R$30, alguma coisa assim, R$20, R$25. Tá ok? Agora eu pergunto, e a vacina? Eu consigo estabelecer um preço pela vacina? Sim ou não? Ariadne, não. Clarissa, sim. Quem mais? Chuta. Quem mais quer responder? Vamos lá. Harley, sim. Quem mais? Sérgio, sim ou não? Professor, eu estou aqui tentando entender para eu conseguir atingir a tua resposta. Se eu sou um público, sou um agente público que preciso comprar uma vacina e assim, aí vai ter uma demanda, né? Quem oferecer preço menor ou maior. No caso do final, que é a pessoa que vai receber a aplicação dessa vacina, então eu tô tentando entender uma resposta para te responder como vai ser a sua pergunta. Se a sua pergunta foi no sentido de... Ótima observação, Sérgio. Viu como é importante vocês abrirem o microfone e perguntarem? Fica muito mais fácil o professor dar aula, porque o professor consegue entender as dúvidas de vocês. Eu sei que muitos de vocês não gostam de abrir o microfone, de discutir com o professor, porque está num ambiente ruim. Mas, puxa, a pergunta do Sérgio foi interessante. Sérgio, eu estou falando na perspectiva de mercado, do mercado privado. Por enquanto, vamos esquecer um pouquinho o setor público, o setor de compras. A pergunta que eu faço: o mercado privado consegue estabelecer um preço pela vacina da hepatite, pela vacina da gripe, pela vacina da Covid, pela vacina do HPV? Sim ou não? Existe um mercado, por exemplo, de vacinas ofertadas pelo mercado privado? O que tu acha, Sérgio? Professor, eu vou responder sim, mas eu queria que o senhor me explicasse aí, tá? Porque... Tá, existe, tá? sim, Existe um mercado agora, privado, tá? isso. Ou Agora seja, eu queria saber essa questão de preços, essas oscilações de preço. Eu posso enxergar isso ou a resposta só tem o que ser, existe sim? não. Então, assim, a tua pergunta é a seguinte: quando eu estou falando em sistema de preços, eu estou falando em oferta e demanda. Eu estou falando de um mercado que tem ofertantes e demandantes. Então, por exemplo, no caso da vacina privada, eu aqui agora tenho a vacina contra a influenza. Já parece que já está no mercado privado. Tu tem ali, sei lá, quantos laboratórios, quantas farmácias que já estão ofertando a vacina em Porto Alegre. Vamos supor, 30 ou 40 ofertantes. Tu tem um potencial de consumidores, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, que estão dispostos a pagar por essa vacina. Então, quando tu tem oferta no mercado privado, oferta e demanda, tu tem um sistema de preço, né? Tu tem um mecanismo que vai determinar o preço. Sei lá, vacina influenza no mercado privado deve estar, sei lá, em torno de 50, 60 reais. Ok? Isso é uma coisa. O que tu está pensando é assim, mas o setor público... Sim, o setor público pode comprar vacina. Aliás, o setor público comprou a vacina da Covid. O setor público compra a vacina da HPV. O setor público compra a vacina da influenza, né? A partir do quê? Né? A partir de um contrato lá que ele estabelece com
fornecedor da vacina. Tá? Bom, as duas coisas são verdades. Tá? Mas, o que eu estou examinando? Eu estou examinando aqui se a vacina e o serviço de Uber apresentam características que permitem que tanto o serviço de Uber quanto a vacina possam ser ofertados exclusivamente pelo mercado. Ou seja, o sistema de preço permitiria que tanto o serviço de Uber fosse ofertado pelo mercado privado, como é, quanto a vacina, né, pudesse ser ofertado exclusivamente pelo mercado privado. Como não é, mas não porque o mercado privado não funciona. A gente vai ver que não é apenas ofertado pelo mercado privado por outros motivos. Me fiz um pouco mais claro ou não? E aí? Vamos de novo. Não respondi. Foi claro? Então, eu só te peço assim, Sérgio, aguenta um pouquinho mais que tu vai clarear as coisas, tá? Me dá mais 10 minutos e tu vai dizer, pá, professor, agora entendi. Se tu não entendeu, a explicação do professor não é boa, tá? Então vamos continuar. Então vamos lá. O serviço de Uber é divisível, o custo marginal é positivo, tá? Existe rivalidade no consumo, o mecanismo de mercado, o sistema de preços funciona. No momento que o sistema de preços funciona, aplica-se o princípio da exclusão. O que é esse princípio da exclusão? Olha, tem gente que não tem condições de pagar Uber, né, porque é muito caro. Por exemplo, R$30 da Restinga até o centro é muito caro. Para muitos, esse dinheiro não é possível para ser gasto com Uber. Então, no momento que tu estabelece um preço por uma mercadoria ou por um serviço, existe a exclusão pelo poder de compra, a exclusão pelas preferências, a exclusão pelo orçamento da pessoa, entenderam? Vale o mesmo para a vacina. A vacina, que não é um serviço, é um bem, né? Ela é divisível, o custo marginal por vacina produzida é positiva, existe rivalidade no consumo, ou seja, se eu estou consumindo aquela vacina, aquela dose, ninguém poderá estar consumindo, tá? Então existe rivalidade no consumo. Se tu tem 10 mil doses e 11 mil pessoas, tu vai excluir, né? 1.000 pessoas não vão poder consumir aquela vacina. E mais do que isso, o mercado de preços, o sistema de preços funciona, né? Porque tu tem ofertantes e demandantes pela vacina. Tu tem os ofertantes, que são os laboratórios, as farmácias, né? E tem demandantes, que são os consumidores. Então, tu consegue estabelecer um preço ali no mercado privado pela vacina do HPV, pela vacina da Covid, embora não tenha, né, a vacina da Covid no mercado privado, mas tem a vacina da influenza, a vacina da hepatite, tem um monte de vacina, a vacina do tétano, né? Tem um monte de vacinas no mercado privado. Por quê? Porque o sistema de preço funciona. Bom, então, tanto a vacina quanto o serviço de Uber apresentam características de um bem ou serviço privado. Bom, vamos continuar. Se vocês olharem ali para a tela, vocês vão ver que bens ou serviços privados podem ser mistos ou não mistos. Tá? O que é um bem privado misto e o que é um bem privado não misto? Bem privado, bem ou serviço privado misto, eu vou falar bem que já junto os dois, tá? Porque senão fica muito longa a frase. Tá? Bem privado misto é aquele bem que gera externalidades positivas ou negativas. Bem ou serviço privado não misto é aquele bem que não gera externalidades positivas nem negativas.
Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Cigarro. Alguém aqui da turma fuma? Fuma? Sim ou não? Não responder. Eu não. Gabriele não. Sérgio, fuma? Sérgio não, assim por diante. Tá bom. Também não. O professor também não fuma. Bom, vamos lá. Vamos ver o cigarro, então, antes de voltar para o serviço de Uber e para a vacina. Existe rivalidade no consumo? Se eu estou consumindo cigarro, vocês podem consumir? Se eu estou tragando cigarro, vocês podem tragar aquele mesmo cigarro? Sim ou não? Podem responder pelo chat. Se eu vejo a resposta pelo chat, eu vejo que vocês estão participando. Então, tem rivalidade, né? Tem rivalidade, ou seja, o cigarro é divisível, né? Eu consigo dividir por maço, por unidade, por caixa. O custo marginal por maço produzido, por caixa produzida de cigarro é positivo. Tá? Existe rivalidade no consumo. Se eu estou consumindo, o outro não pode consumir aquele maço de cigarro. Tá? Ou seja, se eu estou com o cigarro na boca, eu estou consumindo aquele cigarro, outra pessoa não pode estar consumindo. E eu consigo estabelecer um preço pelo cigarro? O mecanismo de mercado, o mecanismo de preço funciona no cigarro? Sim ou não? Sim. Ótimo. Ah, a Júlia chegou. Ótimo, Júlia. A Harley também. Ótimo. Tem mais gente. A Tainá também já podia estar respondendo. Todo mundo tem que participar. Então, o professor está gritando aqui, está se esgoelando, vocês não abrem a boca, e o professor está aqui. Mas tudo bem, mas pelo menos pelo chat eu sei que vocês estão vivos, né? Que eu não estou falando com zumbis, né? Ok? Então vamos lá. Continuo. Tá? Mas vocês não sabem o quanto é difícil dar aula assim, mas vamos lá. Vou continuando com vocês. Eu pergunto, o ato de fumar cigarro internaliza malefícios, benefícios ou ambos? A Gabriele disse que malefícios. A Harley, ambos. A Clarissa, malefícios. Mais alguém quer responder? Professor, essa palavra internacionalizar. Não é internacional aqui nessa sala de aula está proibido. Tá? O senhor é Grêmio. Mas não é internacionalizar, Sérgio, é internalizar. Tá, internalizar. Internalizar. Aí, essa eu vou até procurar aqui. Ela se direciona a coisas ou a pessoas? A consumo e a produção, tá? Pois é, então, eu estou pensando no consumo. Quando tu consome entendi. Quando tu consome um sorvete, por exemplo, tá? Um picolé, tu não internaliza benefícios? Sim, não é prazeroso comer um picolé, um sorvete? Uhum. Mas também malefícios, né? Porque engorda, porque tem açúcar, tal, tem conservante. Tu internaliza benefícios e malefícios, concorda? Tá, agora, cigarro. Na minha opinião, a Harley está certa, tá? Para mim, tu internaliza malefícios, porque o cigarro causa câncer, efizema pulmonar, o cigarro te dá tosse, né? O cigarro diminui tua capacidade pulmonar. Mas, por outro lado, acredito eu, embora não seja fumante, né? Que dá uma satisfação, mesmo que temporária, né? A pessoa que fuma deve sentir prazer, né? Ninguém vai... A não ser que a pessoa seja masoquista ou louco, né? Para ingerir uma coisa que não lhe dá prazer. Então, quando a pessoa consome cigarro, ela internaliza benefícios e malefícios. Assim como quando o Sérgio consome sorvete, ele internaliza benefícios, que é o prazer do sorvete, né? O gosto do sorvete, alimento, e ao mesmo tempo algum malefício, né? O que seria um malefício? Seria, né?
engordar, aumentar a taxa de glicose, essas coisas todas, ok? Porque é viciante. É viciante. Mas é viciante porque dá prazer, né? Por que é viciante, Ariadne? Por que a droga, em algum momento, né? Porque gera um prazer imediato. Sim, mas gera um prazer. Tudo bem, gera dependência, gera doença, tudo isso a gente sabe. Mas para a pessoa que consome cigarro, para a pessoa que cheira cocaína, para a pessoa que fuma maconha, sei lá, toma LSD, lança perfume, algum prazer essa pessoa deve ter quando consome esse produto, mesmo que seja momentâneo. Aí depois tu tem a dependência, tá? Tu tem a questão química que todos nós sabemos. Tá? Bom, vou continuar aqui, então. Então, o cigarro internaliza benefícios e malefícios. Vamos imaginar que só malefícios, tá? Tudo bem, não precisa nem internalizar benefícios. Não vai mudar nada a nossa análise. Agora, eu pergunto, o fato de uma pessoa na sala de aula estar fumando, esse indivíduo que está fumando, ele gera externalidades? Sim ou não? O que vocês acham? Aí isso completaria com malefícios ou benefícios, ou a externalidade realmente é uma... Nesse caso, eu acho que as externalidades são negativas, né? São negativas mesmo. Nesse caso, são negativas. Externalidades, Gabriela, é quando o consumo do cigarro, por exemplo, vamos supor que eu esteja na sala de aula, por exemplo, quando eu era aluno, na idade de vocês, vários professores fumavam na sala de aula. A gente nem se importava, a sala, no inverno, fechado, tinha 40 pessoas dentro da sala. Eu tinha um professor muito bom, inclusive, professor de estatística, né? Que ele fumava em sala de aula, né? Sentava em cima da mesa ali, né, enquanto a gente estava fazendo exercício, e ficava fumando um cigarro atrás do outro. Infelizmente, até morreu de câncer do pulmão. Claro que hoje, mas eu pergunto, no momento que ele fumava, sei lá, uma aula de 2 horas, um máximo, não chegava no máximo, fumava 4, 5 cigarros, ele internalizava malefício, tanto é que ele morreu de câncer do pulmão, né? Mas ele não gerava externalidades negativas, sim ou não? Numa sala fechada com 40 pessoas? O prof, eu acho que causava, porque tem o negócio de fumante passivo, né? O fumante passivo, exatamente isso. O fumante passivo, exatamente isso. Fala, Ariadne. Eu pensei na externalidade. Bota um pouquinho mais perto do microfone do... Tá me ouvindo agora? Melhorou. Eu pensei na externalidade, na situação de gerar custos hospitalares, por exemplo, em pessoas que têm todas essas doenças que tu mencionou antes e que vão precisar do SUS, então seria uma externalidade também. Tudo bem, isso é consequência, vai precisar do SUS porque é fumante passivo, é isso? Não, o próprio fumante, ele está gerando um custo mais. Não, entendi, a externalidade porque... Tá, entendi, a externalidade porque o cara fumou, como ele fumou, ele vai muito cedo precisar de serviço do SUS, e isso vai impactar o custo, o orçamento do SUS, é isso? Eu pensei nisso. Pensou nisso? Tá, então nesse teu raciocínio, tá ótimo. Então vamos proibir de consumir doce, Ariadne? Eu não sei, tipo, eu não fumo, mas eu como doce. Eu tenho quase que certeza absoluta que o problema de diabetes 2 é muito maior e gera um impacto no orçamento do SUS muito maior do que o cigarro. E nem por isso é proibido de consumir açúcar. Mas a diabetes é hereditária, né, em várias situações. Oi? Desculpa, fala mais alto. É hereditária em várias situações. O vício do cigarro não está devaneando aqui, sei lá. Não é hereditária. Eu, por exemplo, eu tenho intolerância, eu não tenho nada de hereditário, o fato é que eu como muito doce.
O diabetes tipo 1 é hereditário. Tipo 2, não. Tipo 2, se eu não me cuidar, a médica falou, se tu não te cuidar, tu vai ficar diabético, Ricardo. Te cuida. Tá? Eu tento me disciplinar, ou seja, e nem por isso me proíbem, né, de consumir doce. Ou seja, vamos de novo. Dentro desse teu raciocínio, consumir sal, consumir doce, gera externalidades negativas. Por quê? Porque as pessoas que consomem doce, que as pessoas que consomem sal, vão ter hipertensão, vão ter diabetes tipo 2, vão ter maior propensão a ter infarto agudo no miocárdio, a ter derrames. Então, em tese, geram externalidades negativas, tanto quanto cigarro. Concordam? Dentro do raciocínio da Ariadne. Eu acho que ela vai muito longe nesse raciocínio. Eu não iria tão longe, embora não está errado. Né? Tanto é que teve uma vereadora em Porto Alegre, né, que defendeu o que eu achei um absurdo. Né? Ela queria uma lei proibindo que os bares colocassem sal na mesa dos restaurantes. Lembram disso? Eu pergunto, vocês acham que ela está certa? Para mim, é um absurdo que a vereadora pensou. Não pode, no mesmo raciocínio da Ariadne. Ou seja, consumir muito sal faz mal, consumindo muito sal vai demandar serviços muito cedo do SUS, vai impactar o orçamento do SUS e vai prejudicar todo mundo. Para mim, não. Não vai ser uma vereadora que vai dizer o quanto que eu tenho que comer de sal ou não. O quanto que eu tenho que comer de açúcar ou não. Quem vai dizer vai ser a minha consciência, as orientações, o meu conhecimento, a minha formação. O mesmo vale para o cigarro. Eu pergunto, eu aqui, conversando com vocês, eu poderia estar fumando, sim ou não? Não poderia estar fumando aqui no meu quarto, no meu gabinete, que eu estou dando aula? Poderia. Eu não estou fumando porque eu não quero. Não estou fumando porque eu não quero, porque eu não gosto de fumar. Entendeu? Mas poderia estar fumando. Tá? Bom, vamos voltar para o cigarro. Olha a questão. Tá? Então vamos voltar. Todo mundo concorda que o cigarro é um bem de características privadas. Tudo bem até aqui? Mais do que isso, que o cigarro gera externalidades negativas. Quando eu digo que o cigarro gera externalidades negativas, ele é um bem privado misto ou não misto? O que vocês respondem? Monstro, a Tainá respondeu. Tá bom, Tainá, misto. Ariadne, misto. Que mais? Harley, misto. Mais alguém? Os homens da sala aí. O Giancarlo, o Sérgio, misto. Tudo bem. Gera externalidades negativas. A vacina, a gente já viu que é um bem privado. A gente classifica a vacina como um bem misto ou não misto? E por quê? E por que a vacina é um bem misto? Gera que tipo de externalidade? Positiva ou negativa? Não, não é porque não é excludente. Não. A vacina é mista porque gera externalidade positiva. Principalmente a vacina do influenza. Né? A da Covid, há dúvidas, mas tudo bem. Né? Qual é a externalidade positiva, em tese? Né? A da influenza, sem dúvida. Né? O fato de eu estar vacinado, né? Dificulta que eu pegue a Covid, tá? E no momento... Covid, no momento que eu pegue gripe, no momento que eu não pego gripe, né? Eu estou protegendo a mim e estou protegendo outras pessoas. Não diria... E os não vacinantes? As pessoas que não curtem vacina, como seria isso? Como que analisava isso? Como assim, Sérgio? As pessoas que não tomam vacina, que são
Eu estou falando de que... Oi? Não, eu ia dizer que mesmo a pessoa que tomou a vacina, por exemplo, e a que não tomou, ela também, de certa forma, está protegida contra a doença, né? Acaba protegendo... Mais ou menos, pessoal. Olha aqui, ó. No caso eu não quero falar, não é política isso, eu vou falar o que aconteceu para mim, tá? Todo ano eu tomo vacina da influenza, né? Da gripe comum, tá? Eu vou lá no posto de saúde, como eu sou professor lá, eu espero lá os mais velhos tomarem a vacina e depois vou lá e faço a minha vacina, tá? Acredito eu que no momento que eu me protejo, eu estou protegendo a terceiros, tá? No caso da influenza. Da Covid eu também achava isso, né? Eu tomei 3 doses de vacina, tá? Mas peguei Covid depois de ter tomado 3 doses, tá? Mais do que isso, além de ter pego Covid, eu passei para minha filha Covid, que já tinha tomado 2 doses. E ela teve alta carga viral. Isso não significa que teve sintoma nenhum. Ela não teve sintomas, acredito eu também por causa da vacina. Mas ela recebeu a Covid. Então, assim, a ideia de que eu protegi a terceiros, eu não protegi, eu protegi a mim. No momento que eu tomei a vacina, acredito eu que por ter tomado as 3 doses da vacina, eu tive uma coceira na orelha. Só isso que eu tive. Acredito eu, mas não sei. Mas, em tese, o que é uma vacina? Por que a vacina a gente diz que gera externalidades positivas? Porque a gente acredita que a vacina protege a mim, ou seja, quando eu tomo a vacina da influenza, eu internalizo benefícios e, mais do que isso, eu gero externalidades positivas. Por quê? No momento que dificulta a entrada do vírus da gripe no meu corpo, eu também evito que pessoas que tenham contato comigo, alunos, familiares, amigos, colegas, não peguem também o vírus. É nesse sentido as externalidades positivas. Ariadne, se não pode fumar na sala, por que gera externalidades negativas? Já vou te explicar. Eu não falei fumar na sala, eu falei fumar aqui no meu gabinete, na frente do computador. Eu não falei fumar na sala. Na sala gera externalidades negativas. Tanto é assim que é proibido. Esse negócio eu acho um absurdo. Passaporte, a opinião do professor, ele está falando de alguém que não é contra a vacina, se tiver a 4ª dose, eu tomo. Né? Cada um toma se quiser a vacina. Esse negócio de obrigar as pessoas a tomar vacina, eu acho o fim da picada. Minha opinião. Né? Cada um. Ou, por exemplo, proibia o aluno ou o professor de ir na UERGS porque não está vacinado. Para mim, isso aí não tem pé nem cabeça. Tá? Não estou perguntando, senhor, estou afirmando. Não, está certo o teu raciocínio. Tá? Se tu acredita nisso, não tem problema. Aqui é democracia total. Cada um tem a sua opinião, e toda opinião aqui nessa sala de aula, independente de quem seja, né? O aluno, professor, é respeitada de igual forma. Que comigo não tem história. Todo mundo tem a mesma voz, a mesma força no seu argumento. E o professor tem o seu argumento e gosta de ser respeitado no seu argumento, assim como eu respeito o argumento de vocês. Bom, continuando então, tá? Vamos voltar. Então, no caso da vacina da Covid, em tese, né, a vacina da Covid gera externalidades positivas. Tá? Também leva para o coração. Não. Isso aí não é. Pessoal, debater ideias. Universidade é plural. Universo. Universidade vem da palavra universo. Universo de ideias. Universo de conhecimentos. Universo de visões de mundo. Universo de opiniões, universos de pessoas diferentes, por sexo, por altura, por idade. E é só isso. A universidade é isso. Essa é a essência da universidade. Tá? Quando a gente tem pensamento único numa universidade, entre alunos, professores, aí não é universidade, é outra coisa. Aí é quartel. Quartel que tem pensamento único. Tá? Ok? Voltando aqui, então. Então, a Covid, imaginando que a Covid proteja outras pessoas,
tá? Como muitos acreditam, sem problema. A Covid gera externalidades positivas. Então, a Covid a vacina da Covid é um bem de característica privado que é misto porque gera externalidades positivas. Mais do que isso, a vacina da Covid, apesar de ser um bem privado, pelo fato de ser misto, as externalidades positivas geradas pelo seu consumo serem tão grandes, o que acontece? Ela é tratada como meritória, de tal forma que a vacina para a Covid é tratada como se bem público fosse. Tanto é assim que o setor público oferta gratuitamente a vacina da Covid. Concordam ou não? Apesar de ter todas as características do setor privado. Né? O setor público lá não ofertou as vacinas? Né? Uma questão legal. Não vamos entrar em política aqui, que o professor não... Como eu falei para vocês, política não é minha área. Minha área é ensinar economia para vocês. Tá? Então, aqui, vamos de novo. Então, vamos dar outro exemplo. O cigarro, que a Ariadne falou. O cigarro tem todas as características de um bem privado. Mais do que isso, todos nós concordamos que em ambientes fechados, né, em hospitais, na frente de crianças, em vários locais, num avião, por exemplo, num ônibus, gera externalidades negativas. Essas externalidades negativas fazem com que o cigarro seja um bem privado misto. Mais do que isso, as suas externalidades negativas são tão fortes, que ele é tratado como um bem demeritório. O que a sociedade faz? A sociedade não estabelece limites para o consumo do cigarro? Por exemplo, a sociedade não impede que menores de 18 anos fumem? Sim ou não? A sociedade não limita o consumo de cigarro em uma série de locais? Né? Shoppings, locais públicos, hospitais, escolas, universidades, um monte de lugar que é proibido fumar. Tá? Não é todo lugar, né? Se eu quiser fumar na sacada da minha casa, eu posso fumar. Se eu quiser fumar na rua, eu posso fumar. Não tem problema. Tá? Então, o cigarro é um bem de características privadas, que gera externalidades negativas, por isso é um bem misto, tá? E as externalidades negativas são tão grandes, que ele é tratado como um bem demeritório. Tá? Agora vamos dar outro exemplo, tá? Vou dar outro exemplo para vocês. A droga pesada, tá? Vamos imaginar uma droga pesada, LSD, cocaína. Tem características de um bem público ou privado? É divisível a cocaína? Sim ou não? Existe rivalidade no consumo? Sim ou não? É divisível. O custo marginal por pacotinho a mais produzido existe? É positivo ou não? Não? Sérgio, não? Sei lá qual é o custo, por exemplo, produzir um pacote de cocaína, sei lá, 1 quilo de cocaína deve ser $100. Produzir 2 quilos de cocaína é $200, acredito eu. Então é positivo. Concorda, Sérgio? Compreendi. Eu pensei que era no consumo. Não, compreendi agora. Tá, então vamos lá. A cocaína é divisível. A cocaína, existe rivalidade no consumo. A cocaína
o custo marginal é positivo, e eu consigo estabelecer um mercado privado, tem grande quantidade de ofertantes e grande quantidade de demandantes, sim ou não? Sim. Né? Ou seja, eu consigo estabelecer um preço, sei lá, como é que vende cocaína. Vou confessar para vocês, nunca cheirei cocaína. Eu vou perguntar para vocês, e aí, vocês acham que cocaína deve ser vendido por pacotinho, né? Consegue estabelecer um preço pelo pacotinho? Sim ou não? Professor, Sim, né? sim, essa questão aí, só eles nessa... não vou falar assim que nessa atualidade, nessa modernidade, não. Vou falar assim do que era antes. Existia realmente um consumo muito antes. Agora, o consumo dela é bem fracionada. E eles colocam num recipiente e ali eles vendem assim, mais pura, mais cara, menos pura. Tem ela com... Tu tem Tem, vários tipos de cocaína, é isso que tu está dizendo? e ela é fracionada. Ela é fracionada. Mas isso reforça a nossa análise, não diminui. Não, certo, com certeza. Tá? Bom, então eu consigo estabelecer até um preço diferenciado se ela é mais pura ou menos pura, não é isso? Tá? Então, a cocaína tem todas as características de um bem privado. Eu pergunto, a cocaína é um bem misto ou não misto? O que vocês respondem? Porque ela gera externalidade positiva ou negativa para a sociedade? Que tipo de externalidade gera o consumo de cocaína? Aumento da violência urbana, aumento da violência contra a mulher, aumento da violência doméstica, diminuição da capacidade da produtividade dos jovens, né? Um monte de coisas negativas, né? A sociedade traz para a sociedade, tá? O consumo de cocaína. Então, é sem dúvida um bem de características privadas, dependência, perfeito, Clarissa. É um bem de características privadas, misto, porque gera externalidades negativas, e a sociedade trata esse bem como demeritório ou não demeritório? A Clarissa disse não demeritório. A Ariadne disse demeritório. Mais alguém quer responder? Não demeritório, ou seja, demeritório é que não tem mérito. Não demeritório é que não tem demérito, não tem prejuízo para a sociedade. O que vocês acham? Que a sociedade trata como demeritório ou não demeritório? Demeritório, Giancarlo, perfeito. Tá? É demeritório. Tanto é assim, o que a sociedade faz? Ela proíbe ou não o consumo de cigarro? Ela não tipifica como crime, desculpe, a cocaína? Ela não tipifica como crime o consumo exagerado de cocaína? Tá? Ou seja, tu não pode comprar cocaína no bar da esquina. Não pode comprar cocaína no supermercado. Cigarro tu pode comprar. Se tu tem mais de 18 anos, tu pode comprar cigarro no mercadinho aqui do lado, no supermercado. Tá? Cocaína não. Tá? A sociedade acha que a cocaína apresenta externalidades negativas tão grandes, tá? Que trata a cocaína como um bem demeritório e proíbe. Claro que isso muda, pessoal. Por exemplo, a maconha no Uruguai.
Se eu fosse dar aula lá no Uruguai há 20 anos atrás, a maconha era tratada como um bem de características privadas, tá? Misto, porque gera externalidades negativas, né? Sem dúvida nenhuma que gera dependência química, gera, assim como o cigarro, assim como o álcool, né? Gera perda da produtividade para os jovens, sem dúvida nenhuma. Tudo isso é fato, né? A maconha gera externalidades negativas. Agora eu pergunto, há 30 anos atrás, o Uruguai, a Califórnia, tratava a maconha como... Não estou falando de maconha medicinal, tá? Esqueçam a maconha medicinal. Há 30 anos atrás, o Uruguai tratava a maconha como demeritória ou não demeritória? E hoje, como é que o Uruguai trata? A Califórnia trata? Estão entendendo, pessoal? Eu não estou tendo feedback de vocês. Vocês não querem abrir o microfone. Então, para mim, é muito difícil ver se vocês estão entendendo ou não. Tá? Eu quero que vocês estão entendendo o raciocínio, senão o professor volta tudo de novo. Eu estou entendendo. Fala, Ariadne. Eu disse que eu estou entendendo? Estou te escutando, fala. Eu disse que eu estou entendendo, professor. Está entendendo. Está ótimo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Então, a maconha, 30 anos atrás, lá no Uruguai, era tratada como não demeritória. Aliás, era tratada como demeritória. Era proibido o consumo, não podia vender, não podia consumir. Hoje não, né? A sociedade uruguaia diz assim, olha, a maconha gera externalidades negativas, a maconha faz mal, mas as externalidades negativas não são tão grandes assim para proibir o uso da maconha. Tá? A sociedade acha que não vale a pena fazer isso. Tá? Tanto é assim que a sociedade permite, dentro de determinados limites, lá no Uruguai, o consumo de maconha. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Tá? Outro exemplo. Vamos supor, a gente sabe que a língua do futuro é o mandarim. Tá? Eu pergunto, o mandarim, ele é ofertado pela rede pública? Sim ou não? O colégio, a faculdade oferta curso de mandarim? Vocês recebem curso de mandarim de graça ou se tiverem que... ou vão ter que fazer... vão ter que pagar por um curso de mandarim? Em geral, tem que pagar. Eu pergunto, a aula de mandarim é uma aula de características públicas ou privadas? É divisível ou não? Eu não consigo estabelecer um número de alunos por sala de aula? A aula de mandarim. Tá. Existe rivalidade no consumo? No momento que eu estou ocupando lá uma mesa lá na sala de aula, os outros também, outra pessoa pode estar ocupando aquela mesa, aquela cadeira, ou aquele espaço foi tomado e não tem possibilidade de outra pessoa ocupar? Então, existe rivalidade no consumo. Se aumentar muito o número de alunos, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar novas turmas. Novas turmas significa mais professor, mais sala de aula, mais manutenção. Eu não vou ter um custo marginal positivo para ofertar mais cursos de mandarim? Bom, então, a aula de mandarim existe rivalidade no consumo, custo marginal é positivo, tá? Que mais? Eu consigo estabelecer um preço pelo serviço? Sim, né? Eu consigo estabelecer um preço pelo serviço. Então, a aula de mandarim, o serviço de mandarim, tem todas as características de um serviço privado.
Agora eu pergunto para vocês, gera externalidades positivas ter alunos, ter cidadãos brasileiros conhecedores de mandarim? Sim ou não? Ou que tipo de externalidade que gera? São pessoas que vão ajudar a gente, a China, o nosso maior parceiro comercial, a questão cultural, boa Ariadne, a questão cultural, a questão comercial, a questão econômica, né? Ou seja, é bom, né, que nós tenhamos mais pessoas conhecendo mandarim, falando mandarim. Isso é bom para o país. Tá? Bom, então, sem dúvida nenhuma que o serviço de educação, né, o serviço, a educação em mandarim, apresenta características privadas, apresenta externalidades positivas, tá? Por isso pode ser tratada como um bem privado misto. Agora, eu pergunto para vocês, a sociedade trata a aula de mandarim como um bem meritório ou não meritório? O que vocês respondem? A Gabriela disse meritória, a Ariadne disse meritória. Essa resposta eu quero, de todos. Vamos lá. O que vocês respondem? A sociedade trata a aula de mandarim como um bem meritório ou não meritório? Mais alguém vai responder ou não? Tá muito difícil dar aula, hein, pessoal? Assim, desse jeito, eu vou dizer, é quase impossível dar aula com vocês com o microfone fechado. Vocês não sabem a dificuldade que o professor tem. Meritório. Todo mundo falando que é meritório. Tá? Errado, pessoal. Não é meritório. É não meritório. Por quê? Vou explicar para vocês. Meritório, quando um bem privado é tratado como meritório, tá? Ele é tratado como se bem público fosse. Ou seja, ele é ofertado pelo setor público, ou pelo menos ele é subsidiado parcialmente ou integralmente pelo setor privado, pelo setor público. A aula de mandarim, que eu saiba, o governo não financia para ninguém a aula de mandarim. O governo não subsidia. Professor, mas tem uma bolsa, mas é uma coisa muito escassa, muito rara. No geral, a aula de mandarim, se o Ricardo quiser fazer, se o Sérgio quiser fazer, se a Ariadne quiser fazer, se a Júlia quiser fazer, vai ter que pagar, né, pela aula de mandarim. Então, a aula de mandarim tem todas as características de um bem privado, sem dúvida nenhuma gera externalidades positivas, por isso é um bem privado misto. Contudo, a sociedade brasileira acredita que essas externalidades não são suficientes para tratar a aula de mandarim como um bem privado meritório, ou seja, para que essa aula seja tratada como se bem público fosse. É diferente, por exemplo, da saúde pública ou da educação do ensino médio ou da educação do ensino fundamental. Como a gente viu, educação, ensino, tem todas as características de um bem privado. Tanto é assim que existem escolas privadas, né? Rosário, Dores, Escola Batista, Pastor Domes, são escolas que ofertam um serviço de ensino fundamental e ensino médio privado. A gente já viu, né? Existe rivalidade no consumo, o custo marginal é positivo, é divisível. A pergunta é boa, Gabriela. Já vou te responder essa pergunta. Eu gostei da tua pergunta, tá? Já vou te responder. Então, o serviço de educação fundamental e médio tem todas as características de um bem privado, né? Tanto é que poderia ser ofertado exclusivamente por escolas privadas. Em muitos países acontece isso. Só escolas privadas ofertam, né? O ensino fundamental, o ensino básico. No Brasil, isso não acontece. A própria Constituição
né, diz que o ensino público básico, né, e fundamental e médio é obrigatório, é dever do Estado ofertar esse serviço. Tá, mas a gente não, apesar de ter todas as características de um serviço privado, todos nós sabemos que criança na escola é bom para a criança, ou seja, ela internaliza o benefício, mas isso gera externalidades para a sociedade. Todo mundo concorda, né? Uma criança educada é uma criança menos violenta, é uma criança mais produtiva, é uma criança mais tolerante, né? Uma criança tolerante com a diversidade, tolerante com o próximo, né? É uma criança que vai ter um cidadão, né, mais respeitoso, melhor para a sociedade, em tese melhor para a sociedade. Ou seja, todos nós sabemos que a criança na escola gera externalidades positivas. E essas externalidades positivas são tão grandes, todo mundo sabe disso, que a sociedade brasileira trata o ensino médio e o ensino fundamental como um bem de características privadas, melhor dizendo, um serviço de características privadas, que por gerar externalidades positivas tão grandes, tem o mérito de ser tratado como se bem público fosse. Tanto é que está na Constituição que é dever do Estado ofertar ensino médio e ensino fundamental. Entenderam? Diferente do mandarim. Aí a Gabriele perguntou, mas se é a língua do futuro, por que não existe incentivo para um bem público? Ótima pergunta. Provavelmente, Gabriele, daqui a 30 anos, talvez o professor não esteja mais aqui entre nós, e tu provavelmente vai estar aqui, tá? E aí tu vai estar perguntando, olha lá, o professor há 30, 35 anos atrás falava do mandarim. E agora está ali, o governo brasileiro estabeleceu que é obrigatório o ensino de mandarim no ensino fundamental e no ensino médio. O que aconteceu? A sociedade mudou. A sociedade considerou que o ensino de mandarim é fundamental para a formação do cidadão. Ariadne me perguntou, a vacina é um bem meritório? Sim, claro, nem toda vacina. Quer que eu te diga? Por exemplo, tá? Eu vacinei para 2 tipos de hepatite. Hepatite B e hepatite C. Tá? A B eu vacinei na rede pública. A C, aliás, acho que a C eu vacinei na rede pública. A B, não sei, agora estou me confundindo, mas eu sei que uma delas é ofertada na rede pública. A outra, não. A outro médico disse, olha, não tem na rede pública, mas paga, sei lá, paguei 50, 80 reais e faz na rede privada. Nem toda vacina, apesar de quase todas gerarem externalidades positivas, é tratada como bem meritório. Quer um exemplo? A vacina da HPV, eu quando era criança, quando era mais jovem, talvez tu, Ariadne, também, quando era mais jovem, não tinha vacina do HPV na rede pública, só tinha na rede privada. Foi recentemente que a sociedade considerou muito importante, tratou a vacina da HPV como meritória. Concordam ou não? Acho que não faz nem 10 anos. Tá? Então, antes, a vacina do HPV era uma vacina que tinha todas as características de bem privado, gerava externalidades positivas, tá? Ou seja, era um bem privado misto, porém a sociedade tratava como não meritória. Mudou, a sociedade mudou e disse, não, vamos botar a vacina da HPV no rol de vacinas públicas. Deixou de ser não meritória e passou a ser meritória e ser tratada como se bem público fosse. Tanto é que o governo oferta, né, o SUS, o Sistema Público de Saúde, oferta gratuitamente a vacina da HPV. Professor, no caso de uma escola pública ou instituição pública, no qual o aluno recebe o serviço de graça, porém o governo paga os servidores, professores, para oferecer o serviço. Não, né? E continua, Clarissa, o ensino em si,
a educação, continua com todas as características de um serviço privado, não muda. O fato é o seguinte, as externalidades geradas por esse serviço são tão grandes, que a sociedade trata esse serviço como se bem público fosse. Aí, o que faz a sociedade? Constrói escolas públicas, contrata professores, monta uma estrutura para garantir a gratuidade no serviço de educação. Podia fazer outra coisa, por exemplo, né? A sociedade podia dizer o seguinte, olha, ao invés de ofertar a escola pública, eu vou bancar, né? Ou pagar para toda criança na rede privada o acesso à escola. Também, né? E aí tu não teria o bem público, né? Tu teria um serviço pago, né, pelo Estado para que a criança tivesse acesso à escola. Tá? Poderia acontecer isso, em algumas sociedades acontece isso. Aí é uma questão de escolha política, né? Clarissa, na realidade seria privada, mas com caráter... Não, na realidade, o serviço de educação é um serviço de características privadas, porém, gera tanta externalidade positiva que é tratado como se bem público fosse. Mas se encaixaria em bem privado em vista que a gente... Não, Gabriela, não, se encaixa como bem privado, não porque a gente paga imposto, se encaixa como bem privado porque é divisível, porque eu consigo estabelecer um preço pelo serviço de educação, porque o custo marginal é positivo, porque o princípio da exclusão se aplica, existe rivalidade no consumo, ou seja, todas essas características permitiriam que o serviço de educação fosse ofertado no mercado capitalista, no mercado privado. Porém, a sociedade diz o seguinte, olha, se a gente deixar só o mercado privado, o governo, o setor público não interfere, né? E a gente deixar só o mercado privado ofertar esse serviço de educação, o que vai acontecer? Vai haver um preço. No momento que há um preço estabelecido pelo serviço, tu exclui uma parcela da população que não pode consumir aquele produto porque não tem orçamento, não tem poder aquisitivo. Então, o que diz a sociedade? Não. Nós não vamos deixar o sistema de preços vigorar nesse serviço. Quem quiser fazer educação privada, faz. Porém, aqueles que não têm dinheiro, mesmo sabendo que o serviço de educação tem características privadas, vai ser ofertado, dadas as externalidades positivas que esse serviço gera, né? Vai ser ofertado como se bem público fosse. A universidade é o mesmo... A universidade privada e a universidade pública é a mesma ideia que eu estou falando aqui, é a mesma coisa. Tá? O Estado oferece universidades públicas. A gente está aqui numa universidade pública. Por que o Estado oferece universidade pública? Porque a sociedade acha importante que as pessoas se formem em administração, engenharia, medicina. Tá? Ou seja, a sociedade acha importante que nós tenhamos profissionais capacitados, competentes, para administrar o setor público, empresas, organizações, assim por diante, né? Hospitais, assim por diante. Então, a sociedade é o seguinte, olha, a gente não impede de ter a PUC, a Unicinos, a Fevale, nada disso, a Uniriter, não tem problema, entendeu? Porém, nós consideramos muito importante também o acesso para quem não tem condições. Então, o ensino superior também tem todas as características de um serviço privado, porém as externalidades que ele gera são positivas, de tal forma que a sociedade trata o bem, o serviço universitário como um serviço meritório. Mas na escola ou universidade privada, o aluno paga, sim, né? Paga porque... Mas mesmo assim,
Mesmo assim, mesmo na universidade privada, não tem o FIES, não tem o financiamento, o Estado não subsidia, o Estado não facilita o acesso à universidade privada. Então, é isso que eu estou dizendo. Tá? Outro exemplo, merenda escolar, pessoal. Tá? Merenda escolar. A merenda escolar é um bem de características públicas ou privadas? O prato de comida é divisível ou não? Eu consigo dividir vários pratos de comida? Um prato para cada um? Sim ou não? Sim, a merenda escolar, então, o prato de comida é divisível. O prato do Ricardo, o prato do Sérgio, o prato da Ariadne, o prato da Gabriele, assim por diante. Da Clarissa, cada um tem o seu prato. Então, é divisível. Mais do que isso, existe rivalidade no consumo. Se o Ricardo consumir aquele prato, outra pessoa não pode consumir. O custo marginal por prato é positivo. Tá? E eu consigo estabelecer um valor, um preço pelo prato. Tanto é assim que tem... Só em Porto Alegre deve existir mais de 1.000 restaurantes. Cada restaurante estabelece um preço lá, pela la minuta, pelo à la carte, pelo buffet, pelo quilo do buffet, assim por diante. Ou seja, o sistema de preço, o sistema capitalista funciona. Aí eu pergunto, se o sistema capitalista funciona, por que a merenda escolar é ofertada gratuitamente na escola pública? Apesar de ter características privadas, de um bem privado. Exatamente, porque gera muita externalidade positiva. Né? A gente sabe que num país pobre, desigual como o nosso, a merenda escolar atrai a criança mais pobre, estimula a mãe a levar a criança na escola, torna a criança mais apta a estudar, bem alimentada, a criança vai ter um aprendizado melhor. E ninguém gosta, nós, como indivíduos, como seres humanos, não gostamos, né, de olhar aquelas imagens de crianças desnutridas, passando fome. Nós não gostamos disso, isso é ruim para nós, para o indivíduo, para a nossa saúde. E, claro, é ruim para a saúde da criança. E mais do que isso, né, a gente quer a criança dentro de escola, a gente não quer a criança na rua, a gente não quer a criança... maltratada, criança com trabalho infantil, ninguém quer isso, né? Pelo menos a maioria das pessoas não querem isso. Nós não, acredito que aqui na sala ninguém quer isso. Então nós queremos a criança na escola, todos nós queremos. E a maior parte da sociedade quer isso. Então, a criança estar na escola gera uma externalidade positiva. Então a merenda escolar, ela promove a criança na escola. Então o que acontece? Apesar do prato de comida ter todas as características de um bem privado, as externalidades geradas por esse prato de comida na escola são tão grandes, externalidades positivas, que o prato de comida é um bem de características privadas, misto, meritório, ou seja, tratado como bem público fosse. Tanto é assim que o setor público oferta gratuitamente. Entenderam? Bom, continuando então. Agora eu vou perguntar para vocês. Pergunta de prova. Um medicamento é um bem privado ou público? Por exemplo, medicamento para hipertensão é um bem privado ou de características privadas ou públicas? Por quê? Por que é privado? É divisível ou não? Existe rivalidade no consumo? Sim ou não? Eu consigo estabelecer um preço pelo medicamento no sistema de mercado? Então tá. Então o medicamento tem todas as características de
um bem privado. Eu pergunto, o medicamento é um bem misto ou não misto? A Clarissa diz que é misto. A Harley diz que é misto. O Sérgio diz que é misto. Mais alguém? Mais ou menos. Eu estou olhando aqui para a careca do Sérgio. Não sei se o Sérgio ainda... se a foto engana ou não. Né? Mas eu pergunto, e se o medicamento for para tratamento capilar, ele é misto ou não misto? Ele é misto, se ele for para a careca do Sérgio? Se ele for para a espinha da Ariadne, ele é misto ou não misto? Nem sei se tu tem espinha, tá, Ariadne? Desculpe, tô brincando, tá? Ah, mas na adolescência todos nós já tivemos, né, Ariadne? Eu tive, tá? Um jovem adolescente, eu pergunto. Professor, o que é misto não tem como ser não misto, não é verdade? O que é um misto? Misto é que gera externalidades positivas ou negativas. O medicamento para hipertensão, em tese, gera externalidades positivas. Por quê? Porque a pessoa que toma medicamento para hipertensão vai ter o controle da pressão, não vai ter... seguindo o raciocínio da Ariadne, tá? Não vai precisar ir tão cedo no médico, né? Não vai ter um AVC, assim por diante. Então, o que a sociedade faz? Tá? A sociedade trata alguns medicamentos como bens mistos, que geram externalidades positivas. O medicamento para diabetes, o medicamento para hipertensão, que mais? Qual é o outro medicamento que trata? O colesterol. Tá? Tanto é assim que não existe a chamada farmácia popular. O que eu faço? Eu tomo medicamento para hipertensão. Já fazem mais de 10 anos que o professor toma medicamento para hipertensão. Aí o professor vai na farmácia e pede lá o medicamento da farmácia popular. Aquele medicamento que custaria R$50, eu pago R$11. Quem é que está pagando o resto? A sociedade, né? O governo não paga nada. Né? O governo somos nós. Né? A sociedade está pagando. Né? Sociedade. O governo é um ser meio esquisito. A gente acha que ele manda, mas na verdade o governo somos nós. Né? Nós elegemos, botamos, tiramos, né, quem a gente acha que tem que pôr. Né? Então, é isso aí. Né? A sociedade, através do governo, paga o restante. Então, lá, o medicamento para hipertensão, para o colesterol, para diabetes, é um bem de características privadas, que a sociedade, né, que gera externalidades positivas, então o consumo gera externalidades positivas, então é um bem misto, e a sociedade considera que essas externalidades positivas são importantes, de tal forma que subsidia boa parte do valor desse medicamento, então trata como meritório. Já o tratamento capilar é um bem privado, medicamento, porém não misto. O medicamento para espinha também é um bem de características privado, mas não misto. Vamos dar outro exemplo. Me ajudem, outro tipo de medicamento. Qual seria outro tipo de medicamento? Ótimo, ótimo. Rivotril, né, para ansiedade, né, o Ariadne. Perfeito. Bom exemplo. Também, mas eu pergunto, o Rivotril está na farmácia popular? Eu não sei se está ou não. O medicamento oncológico está, né? O tratamento oncológico está no SUS. Eu acho que está no rol de medicamentos.
Ansiolítico, eu acho que deve estar assim. Então a sociedade acha que é importante, né? Trata o Rivotril, né, os medicamentos para ansiedade, como mistos, de tal forma que boa parte do custo desse medicamento é subsidiado pela sociedade, né, através de tributos. Né? Agora eu pergunto, como é que vocês diferenciam o transporte de ônibus e o transporte de Uber? Ambos têm características privadas, sim ou não? Ambos têm características privadas, são divisíveis, existe rivalidade no consumo, o custo marginal é positivo, tá? Eu consigo estabelecer um preço para tarifa de ônibus, para tarifa de Uber. Agora eu pergunto, o serviço de ônibus, ele gera externalidades positivas, sim ou não? Que tipo de externalidade que ele gera? Melhoria, eu sei, acesso, que tu quer dizer, melhoria da mobilidade urbana, diminuição da poluição ambiental, diminuição de acidentes, maior rapidez para chegar no local de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma que o serviço de ônibus gera externalidades positivas. E a sociedade trata o serviço de ônibus como meritório ou não meritório? Por que a sociedade trata como meritório? Por que a sociedade trata como meritório? Porque a sociedade não estabelece meia passagem para estudante, a sociedade não estabelece isenções para mais velhos, a sociedade não há uma discussão de subsidiar o serviço de transporte por parte das prefeituras, por parte do governo federal. Mas algumas isenções vai acabar, outras não, né? Essa é uma questão interessante, né? Uma discussão interessante, o que deve acabar e o que não deve. Para mim, é o seguinte, para mim o critério não tem que ser idade. Por exemplo, meu pai agora está muito velho, mas meu pai está com 89 anos, agora não sai mais de casa. Mas meu pai era engenheiro, tinha condições, né? E o pai pegava, né, o ônibus de graça. Nunca achei que fosse certo isso, né? Porque ele tinha condições de pagar. O fato de ele ter lá 80, 81 anos não significa que ele tinha direito, né? E tinha pessoas que necessitavam mais do ônibus e pagavam. Trabalhadores, por exemplo, né? Então, esse critério da idade, para mim, não é o mais justo. Para mim, o mais justo seria o critério da renda. Tá? O mesmo vale para estudante. Tem estudante rico, né, com melhores condições, e tem estudante com piores condições. Então, talvez teria não tirar as isenções, não tirar os benefícios, mas redefinir os benefícios. Tá, e o serviço de Uber? Vocês acham que o serviço de Uber é um bem misto ou não misto? Ariadne acha que é misto. O Gabriele acha que é misto. Por que vocês acham que é misto, gurias? Estou formulando. Boa, Gabriele. Está formulando. Ariadne, pelos mesmos motivos. Será, Ariadne? Será que as externalidades, pelos mesmos motivos do ônibus? Talvez. Não sei, né? Eu concordo contigo, Ariadne. O serviço de Uber faz com que as pessoas não tirem o carro, mas ele tem umas características muito semelhantes ao serviço. Se eu sair de Uber, eu sair com o meu carro, eu estou ocupando praticamente o mesmo espaço na via, eu estou poluindo a mesma coisa, tá?
não vejo grandes vantagens do ponto de vista coletivo o serviço de Uber. Tá? Não melhora a mobilidade urbana, não reduz a poluição ambiental. Tá? Então, para mim, particularmente, acho que o serviço de Uber é não misto. Tá? Mas vamos supor que fosse misto, tá? Por gerar menos circulação de carros privados. Vamos supor que fosse misto. Eu pergunto, se fosse misto, a sociedade trata o serviço de Uber como meritório ou não meritório? Imaginando que ele seja misto, que ele gere alguma externalidade positiva. A sociedade trata o serviço de Uber como meritório ou não meritório? Perfeito, não meritório. Mais alguém quer responder? Não meritório. Ou seja, a sociedade subsidia o custo do Uber? A sociedade estabelece algum tipo de isenção, algum tipo de benefício para o usuário de Uber? Não, né? Então, se a gente classificar o Uber como um bem misto, ele é um bem misto não meritório. Tá? E outra coisa, o consumo de álcool, pessoal. Vodka, cerveja. Cerveja é um bem privado ou um bem público? Tem todas as características de um bem privado. Gera externalidades o consumo ou não? Porque, infelizmente, deixa eu entender, eu gosto de tentar entrar na cabeça de vocês. Ariadne, me ajuda, porque, infelizmente, tu acha que tinha que ser público, é isso? Só ia ser bom, né? Se tivesse, tipo, meia cerveja. Tu acha que tinha que ser proibido, é isso? Não, tinha que ser de graça, né? Eu não escutei, desculpe. Fala de novo. Não, ia ser interessante se fosse que nem a passagem de ônibus, por exemplo, que pode ter cerveja de graça ou meia cerveja. Tá, mas vamos chegar no raciocínio. Tá, olha o que acontece com o cigarro e com o álcool, tá? Eu sei. Tanto o cigarro quanto o álcool têm características privadas, concorda ou não? Sim, eu tô zoando. Tanto o consumo de cigarro quanto o consumo de álcool gera externalidades negativas, concorda ou não? Sim. Ou seja, por exemplo, o homem bebendo álcool, né, aumenta a violência contra a mulher, aumenta a violência contra crianças, aumenta o número de acidentes de trânsito, né, aumenta a taxa de feminicídio, homicídio, assim por diante, ok? Então, é inegável que tanto o consumo de álcool como o consumo de cigarro gera externalidades negativas. Depois eu vou falar da geladinha, tá? Termino, depois eu vou falar da geladinha. Tá? Então, assim, isso é inegável, que o consumo de álcool e o consumo de cigarro pela população gera externalidades negativas. A sociedade considera isso ruim, tanto é que tanto o cigarro quanto o álcool, ele é proibido para maiores de 18, só pode ser consumido em determinados locais, né? Mais do que isso, tá? A carga tributária sobre o cigarro, a carga tributária sobre o álcool é pesadíssima. Então, a geladinha da Gabriele, por exemplo, quando a Gabriele toma um latão de cerveja ou toma uma caipirinha, boa parte do custo daquele latão de cerveja ou daquela caipirinha, assim como o cigarro, é tributo, é carga tributária. O que a sociedade está dizendo no momento que bota uma carga tributária muito alta sobre o cigarro, sobre o álcool? Está dizendo o seguinte, olha, nós não vamos proibir o consumo. A sociedade não acha correto proibir o consumo. Eu também não acho correto proibir. Porém, se a pessoa quiser consumir cigarro, se a pessoa quiser consumir álcool, vai ter que pagar
vai ter que pagar mais, vai ter que pagar um tributo por isso, vai ter que pagar uma carga sobre isso. Ou seja, a sociedade trata tanto o álcool quanto o cigarro como bens mistos, que geram externalidades negativas, e essas externalidades negativas são tão grandes que trata como demeritório, proibindo o consumo para crianças, limitando o consumo em locais e, mais do que isso, estabelecendo uma carga tributária muito alta sobre esses produtos. Como assim? Então só as mulheres bebem? Não, tanto faz, homem e mulher é igual para mim, bebe igual. Tem essa de mulher, não tem essa de homem. Para mim, bebeu é igual. E tem que pagar igual, né? Tributário igual, tanto para homem quanto para mulher. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, o CMS era bem alto, isso já faz anos. Tá? Isso aí é o serviço de contabilidade. Ou está falando da cerveja? O ICMS da cerveja? Da cerveja? Ah, tá, cigarro. É assim, no caso do cigarro, pessoal, no caso do cigarro, a carga tributária chega a mais de 60%, 70%. Então, um maço de cigarro de R$10, por exemplo, só de tributos ali tem em torno de R$6. No caso de um latão de cerveja de R$4, tu tem ali no mínimo 1,80, 1,70 de tributo. Não sei quanto é que está um latão de cerveja. Me ajuda aí, Gabriela. Quando é que nós vamos tomar depois, quando terminar, quando a gente voltar, nós vamos tomar um latão de cerveja. Depois da aula, lógico, né? Senão... Tá? R$13 o litrão aqui no Paulista. 12? 13. 3? 13. R$13 um latão de cerveja? Não, um litrão. Meu Deus do céu. 1 litro de cerveja. Tá caro, tá caro. 13, 14 na cidade baixa. Bom, mas na cidade baixa tudo é mais caro, né, pessoal? Aí... Mas no supermercado acho que está mais barato. Acho que tá mais barato. Eu andei comprando em janeiro, acho que não estava tanto, não. Mas realmente, o professor compra cerveja barata, né? Não chega a ser Polar, mas o professor compra Skol, essas cervejas mais... Não cervejas artesanais, né? Mas tudo bem, ou seja, boa parte do litrão aí, de 1 litro de cerveja aí é carga tributária. Estão entendendo ou não? Então, nem todo medicamento é bem misto, tá? Nem toda educação é mista, nem toda educação gera externalidades, tá? Para finalizar a aula, vamos falar de bens públicos puros e impuros. Eu pergunto aqui na sala. Acho que a gente falou um pouco na aula passada de bem público. Sim ou não? Falamos? Sim ou não? Sim? Não lembro. Tá bom. Então vamos lá. Então o que é um bem público, tá? Bem público é um bem não divisível, o custo marginal é desprezível, tá? O sistema de preços não funciona adequadamente, não existe rivalidade no consumo, tá? Então, por exemplo, quem é que topa, depois da aula, Sim. fazer uma corrida com o professor lá na Redenção agora à noite? Quem é que topa? Andar de bicicleta com o professor na Redenção. Alguém topa? Dar uma volta na Redenção depois da aula? Mas tem que ser por dentro da Redenção. Não. Tá, mas eu pergunto, se eu for lá... Hã? Tu topa, Rally? Vamos levar tudo, até nossas cuecas, nossas calcinhas, Gabriel. Né? Bom, tá, vamos lá. Eu pergunto, se o professor pegar a bicicleta dele e milagrosamente não for assaltado lá na Redenção, lá dentro da Redenção, hoje à noite, eu pergunto,
e depois a Harley for, né, ou for junto, ou for entrar logo depois na redenção, existe rivalidade no consumo, na redenção, nesse horário, entre o professor e a Harley? Não, de noite eu também acho que não, concordo. Eu pergunto, o custo marginal de ter mais 2 ou 3 andando de bicicleta, com um cachorro, sei lá o quê, passeando fazendo corrida, é positivo ou é desprezível? Positivo, não. Desprezível, não vai ter um custo adicional por estar a Harley, por estar o Sérgio, por estar a Ariadne, por estar a Gabriele lá na. Tem tanto espaço lá na Redenção que não vai ter um custo adicional por essas pessoas estarem usando a Redenção. Tá? Então, é desprezível. Então, não existe rivalidade no consumo, o custo marginal é desprezível, tá? A divisibilidade é praticamente impossível. Tu imagina lotear a Redenção. Aquela área da Harley, aquela área do Ricardo, aquela área da Ariadne, aquela área da Clarissa, aquela área do Sérgio. Não tem sentido, né, pessoal? O Ricardo vai estar de bicicleta e vai querer andar por diferentes regiões ali da Redenção. O Sérgio vai fazer a corrida dele e vai querer andar também por diferentes. A Ariadne vai estar com o cachorro dela e também vai querer passear com ele. Ou seja, é indivisível, né? A área da redenção é indivisível. Bom, então a redenção tem todas as características de um bem público. Porém, a redenção ela pode ser um bem público puro ou impuro. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que o avião da Anitta desça agora à noite aqui em Porto Alegre, ela se hospede no hotel e no Twitter dela, que não sei quantos milhões de seguidores ela tem, ela avise, estarei fazendo um show domingo pela manhã na Redenção. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vai acontecer domingo de manhã na Redenção? O show da Anitta. Não vai ninguém? Vai lotar? Vai lotar. Aqui na sala, alguém iria no show? Eu não. Clarissa, não. Harley, não. Eu também iria. Eu acho a Anitta canta bem. Eu iria. E a Gabriele, porque mora longe. Mas tu acha que não vale a pena ir no show da Anitta? Onde é que tu mora, Gabriele? Não acho que canta bem. A Clarissa acha que não canta bem. Também. Gosto, cores e amores não se discute, né, Clarissa? Se respeita. Moro na Zona Sul. Bom, há pessoas aqui na sala que iriam, outras não. Eu acho que eu iria. Sinceridade, acho que a Anitta, eu gosto de algumas músicas, principalmente quando ela canta em inglês, eu gosto dela quando ela canta em inglês. Acho que ela canta bem em inglês. Tá? Bom, agora, não há dúvida nenhuma que o show da Anitta ia lotar a Redenção, concordam? Não ia ter espaço nem para respirar na Redenção. Aí eu pergunto para vocês. Domingo pela manhã, durante o show da Anitta, será que não muda a situação da Redenção? Será que não vai ter rivalidade por espaço na Redenção? Será que não vai ter um custo marginal positivo por pessoas a mais buscando aquele espaço, degradando a Redenção, pisando na grama, estragando árvores, né? Vai exigir mais segurança, vai exigir mais fiscalização das pessoas, vai exigir um gradil maior. Então, o custo marginal é positivo. Vai haver rivalidade no consumo. E, nesse caso específico,
o princípio da exclusão é aplicável. Né? Tu pode aplicar o princípio da exclusão. De que forma tu pode aplicar o princípio da exclusão? Ah, sei lá, dando senha para as pessoas. Banheiro químico, boa, aliás. Né? Mais banheiros químicos. Ou seja, tu vai ter custo adicional, né? O custo não é desprezível. Então, o que tu pode fazer para aplicar o princípio da exclusão nesse caso? Tu pode estabelecer um número de pessoas, então a pessoa tem que ir lá pegar uma senha, né? 3.000 pessoas na redenção, mais do que isso não pode assistir o show. Tu pode cobrar um valor para o show da Anitta, tá? Tu pode estabelecer um critério de idade, olha, só pode ir no show da Anitta pessoas acima de 18 anos até 60 anos, tá? Sei lá, só pode ir no show pessoas loiras ou pessoas afrodescendentes. Sei lá, poderia criar um critério. Pessoa vacinada, boa, né? Pessoa vacinada. Ou seja, podia criar um critério de exclusão para ir ao show da Anitta. Nesse caso, se justifica, né? Aplicar um princípio de exclusão. Mais do que isso, nessa situação, a redenção deixa de ser um bem público puro e passa a ser um bem público impuro, devido ao problema de congestionamento. Vou dar outro exemplo, pessoal. Todo mundo conhece São Paulo aqui? Quem é que conhece São Paulo? Quem é que conhece a Marginal do Tietê, a Marginal Pinheiros? Está sempre cheia a tal da Marginal Pinheiros, está sempre cheia a Marginal, está sempre engarrafada, está sempre congestionada. O que faz a Prefeitura de São Paulo? Não estabelece um princípio de exclusão? Sim. Não limita, por exemplo, o acesso a alguns tipos de veículos? Por exemplo, veículos pesados não podem trafegar durante o dia, só de madrugada. Mais do que isso, tem placa par e placa ímpar. Tá? Tu tem faixas exclusivas para transporte coletivo. Ou seja, tu cria uma série de mecanismos de exclusão. Por quê? Porque aquele bem público, de características públicas, devido à quantidade de carros, devido à quantidade de pessoas transitando, usando a via urbana, deixa de ser um bem público puro, ou seja, deixa de ser um bem público com características puras e passa a ser um bem público impuro. Por quê? Vai haver rivalidade no consumo, o custo marginal por uso é positivo, tá? E o princípio da exclusão é justificável. Entenderam ou não? Sim. Será que aqui... Sim, já tem, né? Nós já não temos, o Gabriele, por exemplo, faixa de ônibus. Tem ali um princípio de exclusão. Tá? Algumas cidades, por exemplo, como Londres, também tem, né? Quanto mais tu transitar próximo do centro, por exemplo, Londres, tu tem anéis, né? Tem lá, e o carro tem um código, né? Toda vez que tu te aproxima do centro, à medida que tu te aproxima do centro, tu paga um pedágio. Quanto mais próximo do centro tu andar com o teu carro, mais caro tu paga o pedágio. Justamente por quê? Porque o problema de congestionamento é tanto maior quanto mais próximo do centro. Entenderam? Paris, Hong Kong, uma série, tá aí, né? Bangkok, Londres, Miami, essas cidades elas têm mecanismos, né, de exclusão. Por quê? Porque a via pública nessas cidades, né, é tão congestionada que o princípio da exclusão é aplicável. E a gente considera essa via pública nessa situação como um bem público impuro. Entenderam? Ficou claro? Impuro, professor?
impuro? Por quê, ô Sérgio? Não, porque eu estava olhando aqui sobre essa questão do bem puro, que ele não tem rivalidade, né? E não é O puro excludente. não tem. Por isso que eu falei da redenção hoje de madrugada. Hoje de madrugada, se eu for na redenção, tem pouquíssima gente, concorda? Concordo. Então, a redenção hoje à noite, se eu for na redenção, ela é um bem público puro. Não existe rivalidade no consumo, não se aplica o princípio da exclusão, não é justificável aplicar o princípio da exclusão, o custo marginal por pessoa a mais usando a redenção é desprezível, tem todas as características de um bem público puro. Agora, se eu botar a Anitta domingo pela manhã na redenção, muda de figura. Entenderam? Compreendi. Bom, então o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou dar um exercício, vou colocar para vocês amanhã de manhã uma lista de exercícios. E vocês vão tentar responder essa lista de exercícios, tá? Vou dar um prazo para vocês fazerem e a gente vai revisar essa lista de exercícios antes do prazo de entrega, para que vocês possam entregar a lista de exercícios com segurança, né, de que fizeram corretamente o exercício. Tudo bem? Vai valer pontinhos, prof, para ajudar no final? Vale 2 pontos, né? A gente já falou isso, né? A primeira prova tem peso 4, a segunda prova tem peso 4 e a soma dos trabalhos tem peso 2. Ok. Entendido, pessoal? Sim. Vou me despedir de vocês. Vou abrir a internet, vou abrir aqui o celular, tá? Que eu tenho câmera aqui no celular, só um pouquinho. Só um pouquinho, ver se eu acho aqui. Estão me enxergando? Então, agradeço a atenção de vocês. Desculpe qualquer coisa, tá? Eu tento fazer a aula mais dinâmica possível, eu tento fazer a aula mais interessante para vocês, tá? Faço, claro, dou exemplos, dou todo tipo de informação para facilitar a aula de vocês. Fico à disposição de vocês no WhatsApp, tá? E amanhã, assim que eu depositar a tarefa, eu aviso vocês, tá? Sobre a tarefa. E o prazo da tarefa vai estar disponível ali no Moodle, ok? Ótimo final de semana para todos, obrigado pela atenção, tá? E a gente fica em contato pelo WhatsApp. Obrigado novamente e tchau, tchau. Tchau a todos, tchau.